Fala, contábeis! Tudo bem com vocês? Eu quero falar com você que é dono de escritório e que está tendo dificuldade em contratar. Sabe o que aconteceu com o meu escritório quando eu comecei a perceber que a contratação faria toda a diferença? Eu tive economia. Bom, nós somos contadores. É quando você pega a demonstração de resultado e você olha lá, demonstração, despesa administrativa, salários. Nossa! Mas era uma dor tão grande. E não é dor porque eu pagava muito não, tá? Porque eu adoro ter funcionário. Hoje o escritório conta com 70 colaboradores, a gente chegou a ter 120. E eu adoro ver muita gente, adoro, de verdade. Mas confesso, quando eu ia pagar o quinto dia útil ali, me dava uma insegurança. Por quê? Porque era muito pesado. E eu comecei então a perceber que, poxa, eu precisava achar uma forma. Quando você tem dinheiro sobrando, você não se preocupa, não é assim? Mas aí veio a pandemia. E com a pandemia começou a gerar várias inseguranças. Eu comecei então a perceber que talvez eu vou ter que diminuir meu quadro de funcionário. E aí a pergunta era, como é que eu vou diminuir a minha despesa com folha de pagamento, mantendo um nível de atendimento, o nível de trabalho que eu estou, porque, poxa, eu sou reconhecido nacionalmente. Como é que eu vou fazer? E ficamos quebrando a cabeça para encontrar isso. Até que o gestor da empresa disse, eu sei como resolver isso para a gente manter a qualidade e diminuir a folha de pagamento. E ele me disse que ia demitir todo mundo. Eu vou repetir. O gestor da empresa optou em demitir 100% dos colaboradores que estavam trabalhando até determinada data. É óbvio que a gente não chegou assim, no dia pro outro, ó, tá todo mundo, agora vamos começar do zero. Não, foi gradativo. Mas a gente mudou 100% da nossa equipe. E com uma única decisão, você entender quem está trabalhando ao seu lado. Era comum eu contratar, eu vou dizer até como eu contratei uma... Nossa, não fica brava comigo, tá? É só um case. Se um dia eu sei que se é essa da empresa, e você vai saber que é você, eu adoro você, mas eu só vou dizer o que aconteceu. Estava eu no mercado, muito famoso aqui em Londrina, passei no caixa, era umas 10h30 da noite, uma menina sorrindo. Eu falei, poxa, você tá sorrindo uma hora dessa, trabalhando até essa hora. Eu cheguei aqui 2 da tarde. Como é que você consegue? Ah, eu tô de bem com a vida, eu adoro pessoas. Eu falei assim, quanto você ganha? 1.000 e poucos reais. Quer trabalhar comigo? E foi assim que eu contratei uma menina. Esse é um marco, porque, tadinha, ela não deveria ter vindo. Ou eu não deveria ter contratado ela dessa forma. E aí a gente começou a perceber que você tem que ter pessoas certas no lugares certos. Como é que você faz isso? Senhoras e senhores, se você quer ter prosperidade com seu escritório de contabilidade, a tua equipe vai fazer toda a diferença. Como é que você tem uma gestão de equipe na hora da contratação? Porque a gestão da tua equipe já começa na entrevista. Nós aqui utilizamos de ciência. Eu quero falar para você da forma que eu contrato e espero que você consiga compreender. Hoje, nós contratamos com a ciência. Atrelado ao dia a dia, aos dias de hoje, né? Essa geração que nós estamos, geração Y, né? Se você pegar aqui na sala comigo hoje, deve ter a Flávia, deve ter seus 35 anos. É isso? A Pacotinho deve ter seus 19, 26. A Larissa tem 18, mas com a cara de 40, porque essa daí gosta do rolê. Temos o Marcos ali com 19 anos, então você vê que eu tenho uma... Só que, por exemplo, eu e a Flávia um pouco mais velhos. Nós somos de uma geração que antecede a do Marcos, que tem 19 anos. Qual é o problema da geração do Marcos? Imediatista. Aí ele acha que aprendeu o A, que já sabe o alfabeto inteiro. E aí a gente começou a perceber que essa geração ia precisar de ajuda. Hoje o escritório demite mais por comportamento do que por técnica. Porque a técnica, vamos falar a verdade, a gente explica, a gente ensina e a gente conduz. Agora, o caráter e o comportamento é muito mais difícil. Você não concorda comigo, contábeis? Então como é que você vai precisar fazer dentro do seu escritório? Para contratar, mas eu te aconselho a você olhar na sua equipe hoje e você entender quem é quem, qual é o perfil de cada um. E existe uma forma de você entender como uma única situação, pessoas reagem de formas diferentes. Nós trazemos aqui a ciência e nós temos um teste chamado Enneagrama. O Enneagrama, ele analisa o perfil comportamental de cada um. O Enneagrama, ele vai fazer com que você entenda numa determinada situação o porquê que a Flávia vai agir de um jeito, por que o Pacotinho vai abrir de outro jeito, por que a Larissa vai agir de outro jeito e por que o Marcos vai agir de outro jeito na mesma situação. E eu vou dizer que cada um tem uma característica, cada um tem a sua personalidade. E hoje, com a ciência, eu consigo identificar qual é a vantagem. A vantagem é que eu coloco as pessoas certas, no lugar certo, com o perfil correto, para entregar o resultado que eu espero.
Isso é brilhante. Quando eu era mais jovem, minha mãe dizia o seguinte: mãe, sei o quê? Minha mãe assim, olha para sua mão. Você tem vários dedos e nenhum é igual. Já ouviu isso aí? Minha mãe falava, os dedos da sua mão não são igual. Como é que você vai ser igual ao teu irmão? Como é que vai ser igual à tua irmã? A Raquel é diferente de mim. Lógico que é. Se a sua mão, você tem dedos diferentes, como é que você não vai ser? E eu falei, mas como é que pode? Mesma mãe, mesmo pai, mesma casa, mesma educação, ser tão diferente de mim. Já fizeram essa pergunta, não? Você faz, né? É verdade. Porque, poxa, eu fui criado, minha irmã, meu irmão mais novo, trabalha aqui comigo hoje, eu quase matei ele todo dia. Ou eu tenho uma certa idade, ele tem 14 anos mais novo do que eu, então praticamente eu que ajudei a cuidar dele. A minha irmã, 4 anos mais nova do que eu, praticamente a mesma idade, a mesma formação. E por que que nós somos tão diferentes? E a ciência nos traz. É a personalidade. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. E aí existe um estudo que traz que, para os perfis que existem, foram relacionados em 9 números. E esses números trazem a personalidade de cada um. Por isso aqui no escritório, a gente fala mais de número do que de nome. Por exemplo, a Flávia é número 8, o Pacotinho é número 1 e os outros 2 aqui são número 7. E aí parece que a gente está com eu até falei que eu queria colocar no crachá de cada um o número, porque eu sei que o número 8 tem as suas características positivas e negativas. O número 1 tem as suas características positivas e negativas, e assim o 7 com positivo e negativo. Qual é o problema? É que eu sabendo qual é o positivo, eu vou colocar ela onde ela vai se dar melhor. E sabendo da dificuldade da Larissa, por exemplo, de tomar decisão, de se manter crítica ou brigar com alguém, eu jamais vou colocar ela num setor onde o pau quebra. Concorda comigo? Então eu vou colocar ela onde? No Marte. Por quê? Porque entre todos nós aqui que estávamos buscando um novo nome para a nova empresa que está surgindo, ela foi a única que deu um nome interessante. Parece que ela é mais inteligente? Não. Por quê? Porque ela está no lugar certo, fazendo o trabalho correto. Eu esperava isso dela. É criativa, é atenciosa, é carinhosa, é romântica. Entendeu? Essa é a Larissa. Já eu, Luiz Fernando e a Flávia somos o número 8, que nós temos muita energia, pouca rotina, não gostamos de gente que fica enrolando e muitas das vezes fazemos o trabalho nosso, dos outros 2 ou 3 e peço para não me atrapalhar, que eu vou passar o trator em cima. Essa é a minha vantagem. Tem a desvantagem, somos mais explosivos, nós cobrimos espaço que muita gente às vezes se ofende, a gente geralmente é líder, por quê? Porque não deixa os outros ser líder, a gente chega e põe para quebrar tudo, e esse é o perfil do Luiz, que é o número 8. E se você quer saber mais sobre Enneagrama, se você quer mais saber sobre como eu gerencio o meu escritório, se você quer saber mais como evoluir o teu escritório também na gestão de pessoa, não deixe de se inscrever no canal, dá um like e até a próxima.